Vamos agora à terceira etapa. Já vimos a criação, vimos também a queda, agora vamos ver como somos recriados à imagem e semelhança de Deus. Isto é pela palavra de Deus. O gráfico é bem claro. Temos que receber a palavra. Isso acontece só pela obediência. E para obedecer precisamos do poder de Deus. E para isso precisamos render a vontade humana, a vontade divina. E para isso precisamos ter fé. E para ter fé temos que conhecer o amor de Deus. Mas a palavra de Deus coloca isso de maneira bem simples. Tiago, capítulo 1. Existem vários textos, mas vamos examinar principalmente Tiago, que é bem claro, e depois o que fala a meditação matinal exaltai-o, porque confirma o que Tiago diz. E lembre-se que Ellen White foi inspirada justamente para nos ajudar a entender a Bíblia. Tiago capítulo 1, versículo 18, diz: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Como fomos gerados? Como foi gerado Adão e Eva? Pela palavra da verdade. Para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Agora, como somos regenerados? Fomos gerados pela palavra. Verso 21. Portanto, quer dizer, entendemos que fomos gerados pela palavra. Verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada ou enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra de Deus tem que ser implantada em nossa mente para poder ter uma vida santa. Tem o caso na outra Bíblia diz enxertada. Caso de uma árvore. O cavalo, geralmente em cítricos, é aquele limão chamado caipira ou limão rosa, tá? E enxertam limão Tahiti, enxertam limão galego e outros limões. Mas a natureza dessa árvore era produzir limão Tahiti, limão rosa ou limão caipira. Mas uma vez enxertado, passa a produzir o limão Tahiti ou limão galego, ou outro limão. Nossa natureza é produzir frutos de injustiça, tá? As obras da carne. Prostituição, feitiçarias, dissensões, facções, bebedices, glutonarias. Mas como produzir o fruto do Espírito Santo? Tem que ser enxertada a palavra de Deus. E aqui que Tiago nos diz, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Por que é importante entender isso? E entender que é exatamente isso que acontece? É quando lemos a meditação exaltai-o, página 69, esta meditação é do ano 92, diz: a palavra de Deus é a semente. Toda semente tem em si um princípio germinativo. Nesse princípio, está contida a vida da planta. Do mesmo modo, a vida na palavra de Deus. Observe, Cristo diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus está o poder pelo qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. E observem agora, aquele que pela fé aceita a palavra, recebe a própria vida e o caráter de Deus. E assim o Senhor nos salva do pecado. Captaram? Não é maravilhoso? Porque, queridos irmãos, amigos, você sabe que tem mau caráter. Pode se colocar gravata, pode pregar, pode dar estudos bíblicos, pode fazer ano bíblico, estudar a lição da escola sabatina, fazer tudo isso. Mas o mau caráter está aí. Tá? Basta a pessoa receber um estímulo que vá além do que ele pode manter o controle e se vai manifestar. Eu tenho visto muitas vezes isso. Tá? Agora, como a pessoa pode ter uma vida
que aquilo que ele fala, aquilo que faz, representa o que ele sente, pensa, as emoções, etc. Tem que haver uma mudança interior. E essa somente pode realizá-la o Espírito Santo enxertando a palavra. Para mudar pensamento, mudar sentimento, mudar o ser humano como um todo. E aí que até aquelas tendências herdadas e mesmo cultivadas, elas podem desaparecer da vida. Por quê? Porque há um poder superior que domina o ser humano. Não somos construídos pelo conhecimento. Desde o fundamental, médio, universitário, pós-graduação, o que seja, ele foi crescendo, adquirindo conhecimento, agregando conhecimento e foi mudando a vida do ser humano. Você não pensa mais como era quando menino, como diz Paulo. Quando menino, eu pensava como menino, quando adulto, eu penso como adulto, porque houve um acréscimo de conhecimento que transformou o ser humano. A palavra de Deus também transforma da mesma maneira. Mas lembrem-se que a palavra de Deus é colocada diante de nós. Se obedecermos, ela é enxertada. Se desobedecermos, a palavra de Satanás é enxertada. E aí a natureza espiritual pode ser dominante ou a carnal continuar dominante. Vai depender da nossa escolha, obedecer ou desobedecer. Se desobedecemos a qualquer palavra de Deus, a qualquer uma, seja em reforma de saúde, seja no que se refere ao vestuário, seja no que se refere à questão da música, ao lazer, enfim, aos relacionamentos, tudo, se obedecer a palavra de Deus está fazendo parte de nossa mente, da nossa vida. Se não obedecermos, automaticamente a palavra de Satanás está sendo enxertada. E a vida vai ser comandada pela palavra que esteja prevalecendo em nossa mente. Por isso, em Romanos capítulo 5, versículo 19, é muito clara essa questão. Como se forma a natureza pecaminosa? Romanos 5,19 diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Como surge o pecado? Pela desobediência. Como é curado o pecado? Pela obediência. Simples. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos, obedientes. Não é interessante? É uma equação simples, simples, simples. Agora, por que é importante entender isto? Porque afinal existe um juízo. Veja o que diz 1 Pedro. Se nós não entendermos isto, e vão passando os anos, vamos nos encontrar diante do juízo sem esperança nenhuma. Capítulo 4, versículos 17 e 18. 1 Pedro. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Se sou desobediente à palavra de Deus, mesmo colocando gravata, mesmo pregando, mesmo ensinando, mesmo fazendo o que quiser dentro da igreja ou fora da igreja, se não tiver o caráter de Cristo, não há céu. Por isso eu preciso entender o plano da redenção para não interferir na obra do Espírito Santo. Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. É o que está escrito em Ezequiel, no capítulo 33, no versículo 11. Veja o que diz aqui o Senhor. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Não há razão para perder a vida eterna.
Só que aqui em todo esse processo existem dois elementos que são fundamentais para a formação do caráter de Cristo. Um deles é o serviço cristão. Eu preciso entrar na obra de Deus, irmãos. Não apenas para levar conhecimento e salvação aos outros, mas para que meu caráter seja consolidado. O conhecimento por si não altera o caráter. Tem que existir a prática. É como uma pessoa que faz enfermagem. Pensem que faz um curso de enfermagem, de odontologia, de medicina, enfim, qualquer curso, em qualquer área do conhecimento, online, todo um conhecimento teórico, e não vá à prática, nunca entrou num centro cirúrgico, nunca entrou numa oficina mecânica para consertar um carro, mas recebeu conhecimento, conhecimento, conhecimento. Ele nunca vai ser um médico, nunca vai ser um mecânico. Então, eu preciso entrar no serviço para ser cristão. Observem, isso está em Serviço Cristão, página 8. Deus poderia haver realizado o seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Poderia ou não poderia? Poderia. Mas, a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, é-nos preciso partilhar de sua obra. Por quê? Porque nós somos, por natureza, egoístas, condescendentes conosco mesmo. Como arrancar o egoísmo e a condescendência própria? Tem que entrar no serviço de Deus, tem que trabalhar pelo próximo. Tem que visitar o doente, tem que estar junto à viúva, tem que estar junto àquele que passa fome e satisfazer a fome dele, saciar a fome dele. Temos que estar junto àquele que está nu para vesti-lo. Enfim, a obra que está relatada em Mateus capítulo 25. E um segundo ponto importante, temos que entrar no serviço, mas temos que ser temperantes também. Vejam por quê. No livro Temperança, página 20, muitos que professam piedade não procuram analisar a razão do longo período de jejum e sofrimento de Cristo no deserto. Sua angústia não foi tanto por causa do tormento da fome, quanto de sua consciência do terrível resultado da condescendência com o apetite. Sabia que o apetite seria o ídolo do homem e o levaria a esquecer a Deus. E observem, e se atravessaria diretamente no caminho de sua salvação. Por quê? Porque o apetite leva a condescender com os hábitos errados, que comprometem a percepção, discernimento e comprometem a obra do Espírito Santo para transformar-lhe o caráter. Bom, considerando tudo isso, então vamos analisar a questão do juízo. Mas é interessante ver que toda esta obra da redenção, que é a restauração do ser humano, antes de ver a questão do juízo, o resultado são homens completamente transformados, homens e mulheres que refletem o caráter de Cristo. Na meditação matinal, o cuidado de Deus, na página 217, nos fala da parábola das bodas, que está em Mateus capítulo 22, versículos 1 a 14. Apresenta-nos uma lição da mais elevada importância. Pela veste nupcial da parábola, é representado o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. O linho fino, diz a Escritura, é a justiça dos santos. Isso está no Apocalipse 19:8. A justiça de Cristo e seu caráter imaculado é pela fé comunicada a todos que o aceitam como Salvador pessoal. Deus fez ampla provisão para que permanecêssemos perfeitos em sua graça, nada faltando, aguardando o aparecimento de nosso Senhor. Estais prontos? E o texto continua. Estais trajando as vestes nupciais? Estas vestes não cobrirão o engano, impureza, corrupção ou hipocrisia. O óleo de Deus está sobre vós.
como discernidor dos pensamentos e intenções do coração. Podemos esconder nossos pecados dos olhos dos homens, mas nada podemos ocultar de nosso Criador. Talvez o próprio caráter imaculado de Cristo é livremente oferecido a todo ser humano, mas todos que a recebem, a receberão e usarão aqui. Nós temos que estar com essas vestes prontas para encontrar com o Senhor Jesus quando venha. É interessante entender que não há uma mudança de última hora, que muitos, já ouvi falar vários, que na vinda de Cristo, Deus completa o que faltou, sabe? Que o ser humano pode ir pecando até o final e o final o Senhor transforma. Não. Observe o que está escrito em Eventos Finais, página 295. Os traços de caráter que acalentais na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Saireis da sepultura com a mesma disposição que manifestastes em vosso lar e na sociedade. Jesus não altera o caráter em sua vinda. A obra de transformação tem de ser efetuada agora. Precisamos arrepender-nos dos efeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo e formar um caráter simétrico, a fim de que sejamos habilitados para as mansões lá do alto. Vocês perceberam? A pessoa que morre com mau caráter ressurge da sepultura com mau caráter. Só que essa vai ser na segunda ressurreição. Na vinda do Senhor Jesus, Ele não modifica o caráter de ninguém. Quer dizer, a obra tem que ser realizada antes. Por isso que nos lugares celestiais, página 146 diz: todo aquele que crê em Cristo, todo que confia no poder protetor de um Salvador ressurgido, que sofreu a pena pronunciada sobre o transgressor, todo aquele que resiste à tentação e em meio do mal copia o modelo dado na vida de Cristo, esse, pela fé, no sacrifício expiatório de Cristo, se tornará participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Todo aquele que pela fé obedece aos mandamentos alcançará o estado de inocência no qual Adão viveu antes da transgressão. Irmãos, a cura é completa e total. Sabe, nós não temos por que duvidar disso, porque Deus tem poder para fazer isso. O problema está no ser humano, que você olha a impossibilidade. Como vou ter bom caráter? Não, você não tem como. Lembre-se o que fala o profeta Jeremias. Pode o etíope mudar a cor da sua pele, que é pretinho? Pode? Não pode. Pode o leopardo tirar suas manchas? Pode? Não pode. Mas Deus pode mudar a cor do etíope? Pode ou não pode? Pode. Pode Deus tirar as manchas do leopardo? Pode. Por isso que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Deus pode. O grande conflito, página 623, diz: agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Cristo declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Satanás nada pode achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. E observem aqui, irmãos, esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Quer dizer, se vão repetir as mesmas palavras do Senhor Jesus. Aí vem o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Não tem mais nenhum ponto de contato que Satanás nos possa seduzir e nos atrair para o pecado. Por quê? Porque agora é um poder superior que domina nossa mente, que é o poder do Espírito Santo. E aí que não precisamos temer o juízo, porque o resultado vai ser vida eterna.
que é o que Paulo diz. Completei a carreira, combati o bom combate, e a coroa da justiça me está reservada. Por quê? Porque ele não tinha dúvida, entendia o plano da redenção. Se nós entendermos o plano da redenção, o que Deus pode fazer em nós, a única coisa que nós precisamos fazer é estudar a palavra, ouvir a palavra, orar para praticar, ir praticando pela fé no Senhor, e o resultado vai ser natural. Assim vamos receber a chuva seródia, assim vamos receber a imortalidade, e assim vamos transpor os portais que nos dão acesso ao céu, à eternidade. Vamos à última etapa. É animador, realmente animador. Se dependesse de mim, é para chorar, sabe? Porque eu conheço quais são minhas deficiências de caráter. A maioria, tem muitas que podem estar escondidas, mas a gente já conhece. À medida que avançando o tempo, nos aproximando mais de Cristo, começam a aparecer novas deficiências de caráter. Mas o Senhor tem poder para me curar de tudo. O que o Senhor vai julgar, afinal? A palavra de Deus nos diz que vão ser julgadas ações, pensamentos, o caráter, as palavras ociosas, e seremos julgados pela palavra de Deus. Vamos às ações. No livro de Mateus, capítulo 25, está a cena do grande julgamento. Aqui estão relatadas as obras dos servos, aqueles que deram de comer ao que tinha fome, que deram de beber ao que tinha sede, vestiram nu, etc. E aqueles que não aproveitaram as oportunidades de ajudar o próximo em necessidade. E o que diz Mateus 25, versículo 31 a 34? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Está fazendo um julgamento. Verso 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E quem são esses que estavam à direita? Foram os que deram de comer, o que tinha fome, de beber, o que tinha sede, enfim, fizeram as obras de misericórdia, de beneficência que fez o Senhor Jesus quando esteve na terra. Agora, o outro grupo, verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Os que não deram de comer o que tinha fome, os que não deram de beber o que tinha sede, enfim, não tiveram as obras porque não tinham o Espírito de Cristo. Então é bem claro o julgamento pelas ações. Mas também serão julgados os pensamentos, conforme está relatado em Tiago, capítulo 2, no versículo 10 a 13. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas essa misericórdia tem que ser antes. Então, seremos julgados pela lei. Mas esta questão, esse julgamento, é a nível de pensamento, porque aqui cita 2 mandamentos: não adulterar e não matar. Mas vejamos primeiro a questão do adulterar, que está em Mateus, capítulo 5,
versículos 27 e 28. Então, esse julgamento realmente é a nível de pensamentos. Isso é muito importante entender, porque pensamos só nas ações. No capítulo 5 de Mateus, versículos 27 a 28, diz: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, o problema é a nível de pensamento. E o matar, da mesma maneira, conforme está relatado em 1 João, capítulo 3, versículo 15. Todo aquele, diz, que odeia seu irmão é assassino. Ora, se vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, todo aquele que odeia seu irmão. Na outra Bíblia diz todo aquele que aborrece. Isso na mente. É assassino. Não precisa chegar ao ato de matar alguém, mas apenas aborrecer ou mesmo odiar. E diz, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna, permanente em si. Então seremos julgados a nível de pensamento. O caráter também entra no julgamento. E aí está a parábola das bodas, em Mateus, capítulo 22, versículo 9 a 14. Vamos ler só esses versículos agora. Verso 9. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para todos a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia a veste nupcial, que ele fez um julgamento. E perguntou-lhe, amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quer dizer, para comparecer às bodas do filho do rei, que é uma parábola, que em Apocalipse, capítulo 19, nos fala que se refere ao encontro do Senhor Jesus na sua vinda com a sua igreja. Já tem que estar com a veste nupcial pronta. Veja que está em Apocalipse, capítulo 3, verso 18, primeiro, que nos aconselha a adquirir essas vestiduras brancas. E depois vemos Apocalipse 19. Apocalipse 3, no versículo 18, tem o conselho. Diz o Senhor o seguinte: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, que é o amor e a fé do Senhor Jesus. E em seguida, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, que é o caráter de Cristo. Como sabemos que é o caráter de Cristo? Apocalipse 19, versículos 7 e 8, referindo-se a uma cena de grande júbilo, porque a vinda de Cristo a buscar sua igreja, e já lhe fala para o céu, diz assim, verso 7, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, é o encontro de Cristo com sua igreja, cuja esposa, a igreja, a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Então, quem coloca as vestes? A própria igreja tem que se colocar as vestes. Nós próprios temos que desenvolver esse caráter. Agora, quem fornece as vestes é o Senhor Jesus Cristo. É o caráter dele que tem que ser comunicado. E esse é mais um aspecto do juízo. Vamos às palavras ociosas. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 36. Diz o Senhor o seguinte: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado
e pelas tuas palavras serás condenado. Toda palavra entrará no julgamento, porque a palavra é um reflexo, uma manifestação do que está dentro da nossa mente. Agora, também seremos julgados por toda a palavra de Deus. João capítulo 12, no versículo 46 a 50, diz o Senhor assim: Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Toda a palavra de Deus que atingiu nossa mente entrará no julgamento. Somos responsáveis pela luz recebida. Sabe, não temos como evitar isso. Agora, tudo se sintetiza em um texto que está no Grande Conflito, e eu les recomendaria ler o capítulo 28 do Grande Conflito, que nos fala do grande juízo investigativo. Vejam o que diz o Senhor. Ao abrirem seus livros de registro no juízo, é passado em revista perante Deus a vida de todos que creram em Jesus, começando pelos que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. E observem, todo nome mencionado, cada caso minuciosamente investigado, aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permanecem nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida e o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. Então, o julgamento é realmente minucioso. Sabe, todos os aspectos da nossa vida entram no juízo. Mas aí você se pergunta o seguinte: e aquelas pessoas, por exemplo, João da Cruz, etc. Vamos primeiro ao caso de Sansão. Sansão era um servo de Deus, juiz de Israel, mas ele era desobediente, ele era intemperante, ele era mulherengo. A característica de Sansão. Com essa característica, mesmo sendo servo de Deus, sendo juiz de Israel, não poderia entrar no céu. Então era necessário ser restaurado. Ele teria que ter sido restaurado pela palavra de Deus. Mas quando o pai lhe orientava, ele prevalecia o seu desejo, os seus gostos. Em um dos relatos, leia a vida de Sansão. Em um dos relatos, ele vai a caminho, se encontra com um leão, mata o leão, continua seu caminho. Ao retornar um tempo depois, se encontra que um enxame de abelhas tinha feito seu ninho na carcaça desse leão morto. E ele, como nazireu, ele sabia que não podia tocar nada imundo, muito menos um morto, tá? Que era o caso dessa carcaça desse leão. Mas ele não somente desobedeceu, sabe? Mas a intemperança dele o levou a pegar o mel, comer do mel e ainda dar ao pai para comer o mel. Está no relato. Ele foi desobediente e intemperante. Tá. Ele não podia tomar uma mulher fora do povo de Deus. Mas ele se apaixonou pelas filistias e foi atrás de uma filistia e casou com uma filistia. Isso não podia assim entrar no céu. Bom, Deus, na sua providência, o que o relato bíblico mostra, foi preso, foi humilhado, maltratado, furaram seus olhos, acorrentado. Finalmente, ele entrega a sua vida, tinha o coração sensível a Deus,
Ele servia a Deus de coração, mas era condescendente consigo mesmo. Mas a essa altura, depois de todo esse sofrimento, ele cumpre sua missão de destruir os filisteus. Derruba o templo e a estrutura do templo cai sobre ele e ele morre. Foi salvo. Mas era o caminho do Senhor para salvar a Sansão? É o caminho do Senhor que o sofrimento faça parte da nossa salvação? Não é. Assim o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, aí, o relato está no Desejado de Todas as Nações, leiam ele. Ele gostava de uma vida libertina, mas ouviu a palavra de Cristo e foi tocado profundamente. Mas como tinha esse espírito dessa libertinagem que vivia, os líderes religiosos desencaminharam ele, desacreditaram as palavras de Cristo e ele simplesmente se afastou do caminho. Resultado, a providência do Senhor o guiou até ser crucificado do lado do Senhor Jesus e aí que entrega seu coração a Deus. Foi aceito, foi aceito. Foi perdoado, está salvo, o Senhor disse. Estará no céu comigo. Agora, eu pergunto, qual o melhor caminho para chegar ao céu? Seguir o exemplo de Sansão, seguir o exemplo do ladrão da cruz, ou seguir o exemplo do Senhor Jesus? Que diz Filipenses, que ele foi obediente até a morte de cruz. Que o Senhor abençoe a todos e que as bênçãos do Senhor os acompanhem em uma determinação de fidelidade, lealdade, por amor a Cristo. Lembrem da cruz do Calvário, o preço pago para nos libertar do pecado. Não permitamos condescender com as insinuações de Satanás. Fechar as portas de Satanás e abrir as portas para a palavra de Deus, para o Espírito Santo enxertar e nos transformar à semelhança do Senhor Jesus. Que o Senhor os abençoe a todos. Amém. Pois bem, você viu a importância desse tema, mas esta é só uma pequena parte do tema completo. Eu animaria a entrar no canal YouTube Saúde para a Eternidade. Aí você vai encontrar vários playlists. Agora, para ter uma visão mais ampla ainda, no playlist A Vida de Cristo, o Crescimento na Graça, você tem todo o fundamento espiritual do porquê a reforma de saúde é importante e como se encaixa no plano da redenção. Até a vista, amigo. Acredito que você vai ter grandes benefícios assistindo a esses temas. Até mais.